Hoje nós vamos conversar a respeito de uma sogra. Está em Lucas capítulo 4, versos 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. E sei que essa é uma peculiaridade, essa é uma característica da Igreja Batista Boas Novas. O serviço, o prazer de servir, o prazer de proporcionar ao outro um bem-estar, uma alegria do acolhimento, a alegria de ser bem-vindo, a alegria do abraço, a alegria da cordialidade. E esse texto fala muito ao meu coração em função do exemplo dessa mulher, do exemplo de alguém que agiu, alguém que respondeu prontamente a maneira como se encontrava, a maneira como se encontrava depois do milagre. Lucas 4, 38 e 39, a palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-lo. Faço questão de destacar algumas peculiaridades desse milagre, dessa situação, dessa condição, quando identifico que essa é mais uma das personagens anônimas. Nós não sabemos quase nada a respeito dessa senhora. A única coisa que sabemos é do seu grau de parentesco com o apóstolo Pedro. Ela era sua sogra. Mas quero, diante disso, destacar algo muito relevante para nós. Esse fato, esse milagre realizado por Jesus, foi algo comumente conhecido da igreja primitiva, porque a maneira de identificarmos esse fato como sendo importante, porque tanto Mateus, Lucas e Marcos registram esse mesmo fato. Ou seja, foi algo que toda a comunidade evangélica primitiva conheceu como sendo algo verdadeiro, algo que realmente aconteceu na vida de Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, porque esse é um dos milagres mais curtos de Jesus. Apenas 2 versos. Apenas 2 versos para registrar esse milagre de Jesus. Posso dizer que é o milagre mais curto de Jesus, diante da maneira da abordagem. E alguns perguntam qual o problema que aquela senhora tinha, que não sabemos exatamente seu nome, apenas que era sogra de Pedro. É que ali na Palestina, naquele tempo, existiam 3 tipos de febres. A chamada febre de malte, que era sempre seguida de debilidade, as pessoas não comiam, começavam a entrar numa inanição, perdiam suas forças e muitos vinham a falecer. Existia também a chamada febre intermitente. Era um pouco mais similar ao que hoje conhecemos como febre tifoide. Era uma febre específica. Mas existia a febre vinculada, relacionada à malária. Aquela região ali da Galileia, existia o Rio Jordão e que as vazões do Rio Jordão deixavam um pântano bem cheio de lama, de lodo, e ali se proliferavam os mosquitos, e isso também desencadeava a malária. E era uma maneira muito comum daquele povo que morava ali às margens do Rio Jordão. E alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente essa foi a febre, ou esse foi o problema que a sogra de Pedro viveu e experimentou. Não sabemos ao certo qual a febre, mas alguns comentaristas bíblicos relacionam a essa febre vinculada à malária. Mas alguns são mais pejorativos e alguns são mais sarcásticos e com licença às sogras, mas alguns chegam ao ponto de afirmar que Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Mas não encontramos nenhuma fundamentação bíblica para dizer isso não, viu? As sogras são sempre amadas, são sempre queridas, são sempre respeitadas, são sempre reconhecidas como segundas mães, e eu guardo com lembrança da minha sogra, alguém que cuidou de mim também na ausência da minha mãe. E é tão bom saber que a Bíblia nos deixa exemplo até de pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, como as nossas sogras. Eu destaquei aqui, irmão, diante desse fato que aconteceu na vida de Jesus, pelo menos 3 lições, dos quais eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que, pelos relatos bíblicos, encontramos esse mesmo mestre, realizando diversas curas, desde as mais simples até as mais graves, além de, claro, de ressuscitar mortos,
algo que fazia parte da vida, da caminhada, da missão de Jesus. No verso 38 que lemos, capítulo 4 de Lucas, diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. É impressionante como o Filho de Deus estava sempre pronto, disposto a atender a todas as necessidades. Ele era atencioso para com todos que clamavam, que buscavam a sua intervenção. Jesus não tinha tempo ruim, Jesus estava sempre solícito, Jesus estava sempre disposto a atender as necessidades. Esse fato específico da sogra de Pedro, da cura da sogra de Pedro, nos ensina, entre outras lições, que o mestre deve ser convidado a tratar em todas as ocasiões. A fé poderia ter sido sanada ou sarada com algum tratamento específico da época, algum procedimento, olha, coloca panos frios ou coloca ela debaixo de um banho, alguma coisa que pudesse servir para sanar aquela enfermidade, mas é tão bom quando a gente entende que toda e qualquer necessidade nossa precisa ser tratada com oração. Desde as mais simples, desde a resposta para um filho, desde a resposta para alguém, desde o compromisso assumido para alguém, a gente não pode prescindir da intervenção do mestre. É apenas uma febre, Jesus não precisa ser incomodado, não, vamos chamar Jesus. É uma febre, mas ele pode interferir, ele pode sanar, ele pode curar. É tão bom saber que Jesus não faz acepção de pessoas. Olha, só me chamem em casos graves. Não. Jesus estava ali na casa de Pedro e prontamente ele atende a necessidade daquela pessoa. Jesus nunca estava cansado para não ajudar. É impressionante como as nossas necessidades, as necessidades humanas, nunca o incomodaram. Nenhuma situação era tão humilde para que ele não ajudasse. E é interessante que ele não precisava da presença do público para exercer a sua compaixão. Tanto no meio da multidão, quanto na casa humilde lá ali da sogra de Pedro. Ele estava sempre pronto a ajudar a todos que buscassem a sua intervenção, a sua mediação. É tão bom, irmãos, faz tão bem para nós saber que nós temos um mestre que está sempre pronto a atender a todos, independentemente do tamanho da nossa necessidade. Jesus está sempre pronto a nos socorrer, a vir em nosso socorro, a vir em nosso auxílio. Seja qual for o problema, clame, busque, peça, rogue. Convide Jesus para estar à frente, convide Jesus para decidir, convide Jesus para dar a última palavra. Mas é coisa tão simples, eu posso fazer isso de maneira tão natural. Eu já estou acostumado. Não, calma, calma. De repente eu estou acostumado e estou fazendo do jeito errado. Na quarta-feira passada, nós compartilhamos, no domingo passado, perdão, nós compartilhamos a respeito daquela experiência de Jairo. Quando busca pela intervenção de Jesus, e quando Jesus já se dirige à casa de Jairo, aquela mulher com hemorragia interrompe Jesus, e Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E é impressionante quanto isso para mim é relevante. A maneira como aqueles que vieram da casa de Jairo trazendo a fatídica informação, notícia do que havia acontecido, porque quando Jairo saiu de casa, sua filha estava terrivelmente doente, estava bem doente. Mas quando aqueles informantes chegam da casa de Jairo, e Jesus está terminando de dialogar com aquela mulher curada, restaurada, no capítulo de Marcos, capítulo 5, verso 35, o relato bíblico diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher que foi curada de hemorragia, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, é uma palavra muito estranha para aquilo que Jesus era, para aquilo que Jesus realizava, para a maneira como Jesus se dispunha a ajudar. Olha, não incomode mais o mestre, não. Você está incomodando, você não precisa mais do mestre, a sua filha já morreu. É tão bom saber que naquele momento é interrompido pela ação de Jesus. E Jesus olha para Jairo e diz: olha, você não me incomoda, não. Você nunca me incomoda, você está aqui porque eu pedi para você ficar. Eu só não fui à sua casa porque tinha algo mais urgente para realizar, mas não se preocupe, não. Você não me incomoda, não. É tão bom saber que diante do mestre a gente não precisa ter um cartão com uma senha, com um número marcado para que a gente possa esperar a nossa vez. Certa vez falando com a irmã aqui da igreja, e ela falando da prática dela, uma redundância prática dela, da prática que ela tinha de oração, ela dizia: pastor, olha, eu tenho uma prática diante de Deus. Eu costumo orar de madrugada. E eu disse: por que, irmã? Se me permite, queria saber qual o motivo da sua necessidade de orar de madrugada. E ela disse: porque de madrugada a fila é menor.
E eu fiquei pensando comigo mesmo, será que a fila é menor? Porque enquanto nós estamos dormindo, o pessoal lá no Ocidente, no Oriente, na Ásia, no outro lado do mundo, está acordado. E a quantidade de cristãos lá também é significativa. E a segunda coisa que eu me perguntei, será que Jesus está preocupado, está impedido de atender em função da quantidade de pessoas que estão prontas a buscar a sua ajuda? Será que o tamanho da fila de espera por Jesus vai impedir dele atender a todos no mesmo dia, quando é convocado, quando é chamado? Claro que não, claro que não. Jesus sempre estava pronto, solícito a atender as pessoas nas suas necessidades. Até as crianças, que para os discípulos iriam atrapalhar o mestre, eles as recebem e as abençoa. Não. Deixem vir as crianças, não as impeçais, porque das tais são o reino dos céus. Interessante que outro fato a destacar é que é só identificado com Lucas, era o grau ou a gravidade da enfermidade. O relato de Lucas, assim, ela estava com febre alta. Ela estava com a febre fora do normal. Ela estava com a febre que não tinha como baixar, uma febre que não tinha como sarar. Mas interessante mais de tudo isso, irmãos, é que Jesus intervém e a cura imediatamente. Jesus intervém e cura aquela senhora, que não sabemos o seu nome, de maneira imediata, de maneira instantânea. Encontrei um comentarista bíblico chamado John Charles Riley, comentarista bíblico, ele fala: Jesus é o verdadeiro antídoto e o remédio para todos os enganos de Satanás, que arruinaram a alma do homem. Cristo é o médico ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer se desejam ficar curados. Em Cristo há vida, saúde e libertação. É tão bom que o tempo passou e nós sabemos exatamente a quem recorrer, porque Ele está sempre pronto, solícito em nos atender e solucionar as nossas necessidades. A segunda lição que eu aprendo nessa abordagem de Jesus, nesses apenas 2 versos, mas que traz todo um apanhado de lições preciosas para as nossas vidas, é que a maneira como Jesus atendia as necessidades era peculiar. Sempre com atenção de um Deus generoso, atenção de alguém que estava pronto a atender imediatamente a sua necessidade. É tão bom saber que esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem buscamos, esse é o Deus em quem nós confiamos. Veja, se você está com a sua Bíblia aberta, veja o capítulo 4, verso 39, só a parte B. Só a parte B. Verso 39 diz assim: estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Veja a maneira cordial de Jesus. O relato de Lucas diz apenas que Jesus curou a enfermidade. Estando em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Jesus tratou aquela mulher com simpatia, com cordialidade. Olha, ele se mostrou solícito diante das necessidades daquela pessoa. É interessante que tanto os relatos de Marcos e de Mateus registram que o mestre, ao lado da cama, a tomou pela mão, ou seja, segurou na sua mão. Só Lucas registra que ela se inclinou para atendê-la. Uma atitude de Jesus, uma atitude que ele está sempre pronto a fazer e realizar em nosso favor. É tão bom saber que ele continua sendo assim, para mim e para você. Uma atitude de alguém que estava se dispondo a ajudar, se dispondo, olha, que você está precisando de alguma coisa, você está precisando de mim, você está precisando da minha intervenção, eu estou aqui. Alguém que estava mais perto, alguém que desejava estar mais junto daquele que carecia do seu cuidado, da sua atenção. E é impressionante como um relato bíblico, se você está com a sua Bíblia aberta, no iniciozinho do capítulo 4, verso 38, vai dizer que Jesus saíra da sinagoga onde havia libertado o endemoniado. E se a gente conhece Marivaldo, Nick, e todos aqueles que usam da palavra, depois de um sermão a gente fica cansado, esgotado, porque ele libertou toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento e aquele momento de expectativa quando a gente transmite a palavra de Deus. Aquele momento foi um momento que Jesus estava exausto, um momento que Jesus queria quietude, Jesus queria solidão, Jesus queria, quem sabe, se resguardar. Mas é a última coisa que ele quer. Uma coisa que ele quer é sempre gente junto ao seu lado. É interessante que assim que Jesus deixou o templo e entrou na casa de Pedro, chegou a convocação. E ele imediatamente atende aquela necessidade.
Não alegou que estava cansado e que deveria repousar. Atendeu sem se queixar. Esse é o Jesus que a gente conhece. Esse é o Jesus que eu quero do meu lado. Esse é o Jesus que eu quero como meu guia, meu orientador, meu médico, meu cuidador. Ele poderia ter curado de qualquer maneira. E até mesmo, senhora, a senhora está curada. Mas ele toma ela pela mão, se inclina sobre ela, e numa atitude de atenção e de cuidado. Só o mestre para fazer isso. Só o mestre para mostrar toda a sua bondade, gentileza, cordialidade. E é interessante que, diante do relato de Lucas, ele diz assim, a cura foi imediata. Algo foi instantâneo. O relato de Lucas 4:39, só a parte B, diz assim, estando Jesus em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. A febre e a cura foi imediata. A cura foi realizada de maneira instantânea. Não houve um processo, olha, você vai ficar se convalescendo aí em cima da cama, depois de algum tempo você vai se recuperar, mas não se levante ainda porque você não está total. Não, a cura foi imediata. As curas realizadas por Jesus foram instantâneas e completas. Encontrei esse relato do pastor Hernandes Dias Lopes. As curas realizadas por Jesus foram instantâneas e completas. Não havia necessidade de um período de convalescência. O cego imediatamente passava a ver. O surdo imediatamente passava a ouvir. O mudo passava a falar. O aleijado passava a andar. E o leproso era integrado dignamente à sociedade. Ninguém precisava desse tempo de convalescência. Olha, você precisa ficar aí um pouquinho, repouse. Não, era algo imediato. Mas encontro uma terceira e última lição dentro desse fato tão pequeno, mas que tem lições inesgotáveis para as nossas vidas. Pelo relato bíblico que eu comecei a meditar durante essa semana, lembrei de muita gente de nossa igreja que tem esse perfil dessa mulher, da sogra de Pedro. Veja que a cura imediata produz nela uma atitude imediata. Ela foi curada e logo já se levanta. Veja o versículo 39, só a parte B. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Parece que estou vendo gente da nossa igreja assim. Gente que eu conheço, gente de carne e osso, gente que está ao lado, gente que está disposta a ajudar, gente que abre mão daquilo que lhe é caro em função do necessitado, gente que tira da sua boca para alimentar o faminto, gente que cede o seu lugar para dar oportunidade para que alguém possa sentar. Conheço muita gente aí nessa igreja Batista Boas Novas em Arapiraca. Gente que tem se tornado essa mulher, sem nome, mas sempre pronto, sempre disposta a ajudar, a acolher, a intervir. A mulher, ao ser curada, procura retribuir a Jesus a sua cordialidade e logo se propõe a servi-lo. É impressionante como o Filho de Deus valoriza essas atitudes. Sempre Jesus sempre elogiava aqueles que tomavam a iniciativa de abençoá-lo. A mulher dita pecadora, regando aos pés de Jesus com alabastro, com bálsamo, com alfazema, enquanto alguns dizem, olha para que esse desperdício, ela continua fazendo e Jesus deixa ela comigo. É tão bom. Agora, uma coisa que a gente precisa destacar, irmãos, que a atitude dessa mulher, que a gente pode imaginar até idêntica à atitude de Marta, era algo totalmente diferente ou contrário à atitude de Marta. Porque Marta, ao invés de escolher estar aos pés de Jesus, permanecia na cozinha. Essa senhora procura servir Jesus como resposta da sua bondade, uma bondade que ela foi alvo, a cura que se operou na sua vida. Fica imaginando essa mulher hoje em nossos dias, em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Provavelmente servir era o seu sobrenome. Serviço. Irmã fulano e tal do serviço, eis-me aqui. Servir a sua marca. Era alguém que só estava feliz depois que todos se serviam. Estava realizada quando via a casa cheia de gente, a mesa repleta de gente comendo. Tenho experimentado disso aí em Arapiraca. Irmãos e irmãs que têm me acolhido como parte integrante de suas famílias, me sinto amado no meio desse povo. É impressionante quando essa mulher se deu conta de que estava curada, levantou-se imediatamente e começou a servi-lo. E ela se deu conta de que estava recuperada a sua saúde e passou a utilizá-lo a serviço dos outros. Não queria carinhos, mimos, queria continuar cozinhando, servindo a família de Jesus. E como as nossas mães são sempre assim, não é?
não estão em paz, não estão satisfeitas, enquanto os nossos filhos não estiverem alimentados, enquanto todos não estiverem sentados à mesa. Lembro da minha querida mãe, que muitas vezes ficava em pé, enquanto todos estavam, mãe, senta. Não, filho, eu fico aqui ó, só olhando as coisas para saber se alguém... Isso é a atitude dessa mãe que está do seu lado. Uma mãe atenciosa, carinhosa, prestativa. A atitude de nossas mães é alguém que está sempre pronto a servir e atender as mais diversas necessidades dos seus filhos, e não só dos seus filhos, mas daqueles que chegam à sua casa. Louvo a Deus pelo privilégio de poder conviver com muitas dessas mães. Lá em João capítulo 2, versos 1 a 3, a palavra diz assim, a respeito daquele casamento lá em Caná da Galileia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Preste atenção. Você conhece o fato. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu fiquei me perguntando, como é que Maria ficou sabendo? Provavelmente Maria estava ajudando lá na cozinha. Vocês estão precisando de alguma ajuda aqui? Não, senhora, pode ficar tranquila, está tudo bem. Vocês estão precisando de alguém para servir a comida? Não, senhora, pode ficar... Vocês estão precisando... Não, senhora. Até que naquele momento Maria percebe que estava um alvoroço ali no meio da cozinha. O que é que vocês estão precisando? Olha, aqui está um pouquinho aperreado porque o vinho, a bebida principal da festa acabou. Olha, deixa comigo. Eu vou falar com meu filho, vou falar com Jesus. E exatamente a Jesus que ela recorre. Olha, eles não têm mais vinho, estão desesperados, porque o vinho acabou. Era alguém que estava sempre pronto a ajudar, independente de quem fosse. Aquela mulher passou a servi-los não mais como uma obrigação, ou como meio até de retribuir a ação de Jesus, mas porque tinha alegria em fazê-lo. É assim que Deus se agrada das nossas ações e atitudes. É assim que Deus quer e deseja usar as nossas vidas como instrumentos dóceis na sua mão. É assim que Deus quer usar as nossas vidas, irmãos e irmãs, como instrumentos para abençoar muitos que estão à nossa volta. E Jesus nos dá esse exemplo de alguém que veio não para ser servido, mas para servir. Lá em João capítulo 13, versos 12 a 15, aquela experiência de Jesus quando ele se dispõe, coloca uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, e a gente sabe da intervenção de Pedro, não, Senhor Jesus, não. E Jesus diz, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. E Pedro disse, olha, então não lava só os pés, não, lava todo o corpo. E interessante pelo relato de João, capítulo 13, versos 12 a 15, diz assim, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei os exemplos. Eu lhes deixei esse exemplo para que vocês façam como eu fiz. O nosso mestre, o seu mestre, o meu mestre, é um referencial para nós até no serviço, até na disponibilidade em abençoar muitos que estão à sua volta. É impressionante como podemos encontrar várias e várias experiências na vida de Jesus, que nos convidam a colocar a toalha ao redor da cintura, a colocar a bacia embaixo dos pés, e não lavar os pés literalmente, mas sendo bênção na vida do outro. Quando os discípulos estavam discutindo quem era maior, quem devia ocupar o espaço aqui, quando a mulher de Zebedeu vai pedir ajuda para Tiago e João, seus filhos, ocuparem um do lado direito e outro lado do esquerdo, e Jesus começa a repreendê-los, porque eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles não sabiam. O reino de Jesus não era terreno, não é terreno. E aí Jesus, no capítulo 20 de Mateus, versos 25 a 28, a palavra do Senhor diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pelas sogras de Pedro que eu posso encontrar aqui. Alguém que não seja literalmente sogra, mas tem um coração de serviço, um coração solícito em ajudar, em acolher, em proporcionar ao outro o bem-estar, o acolhimento.
louvo a Deus pela vida daquelas e daqueles também, que apesar de não ser sogra, mas ser sogro, ser pai, ser avô, ser tio, ser irmão, ser alguém da nossa comunidade, mas tem assumido esse papel, o papel do serviço, o papel de fazer bem ao outro. Eu fui abençoado por Jesus. E como é que eu tenho como fazê-lo? Eu vou fazer o bem a alguém. Eu vou retribuir isso, não mais a Jesus, mas àqueles que estão à nossa volta. Meu desejo e oração, irmãos, que esse desejo, que esse prazer, que essa alegria de servir continue existindo no meio do seu povo. A começar em mim, a partir de cada um de nós, possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta, através dos dons e talentos que o Senhor nos concedeu. E mais uma vez, muito obrigado por cada manifestação de carinho, de palavras. Sou abençoado não apenas nesse dia, 14 de abril. Sou abençoado desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Saibam disso, viu? Me sinto em casa, me sinto bem quando estou no meio dos irmãos, até o dia que o Senhor nos permite estarmos juntos.